Vamos voltar no tempo? O ano é 1987. Porto Alegre vive uma fase de efervescência cultural e criativa única. Em uma casa na Avenida Protásio Alves, a turma dos replicantes abre as portas de um universo paralelo chamado Vortex. O lugar da guarida a bandas que ajudariam a construir aquilo que a gente passou a chamar de rock gaúcho. Essa banda, essa casa, esse tempo são o tema do Perimetral Podcast de hoje. Esse programa tem Rafaela Knevitz e Laura Borges na produção e Leandro Carvalho na equipe técnica. E hoje a gente está aqui sem o PG, porque o PG está de férias, volta em breve, então coube a mim fazer esse episódio, que já está marcado há um tempão, a gente não conseguiu, se juntar antes. Eu estou aqui com dois grandes nomes aqui do cinema gaúcho, duas pessoas que também marcaram o rock gaúcho. Muita honra receber vocês aqui, Carlos Gerbasi, Lu Tomasi, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu quero começar, antes da gente entrar no tema do rock gaúcho ou do punk, sei lá como é que nós vamos falar, eu quero fazer uma pergunta. Esse programa aqui está sendo gravado na segunda-feira, 6 de janeiro, e a gente soube da vitória no Globo de Ouro da nossa querida Fernanda Torres na noite de domingo, Fernanda Torres arrasando como atriz, melhor atriz, em filme de drama do Globo de Ouro. Qual é, assim, vocês que trabalham com cinema há tanto tempo, conhecem o métier, o que representou essa vitória da Fernanda? Bom, eu tive o prazer de trabalhar com a Fernanda no filme Saneamento Básico, ainda pela Casa de Cinema, do Jorge Furtado. E assim, ela é uma atriz única, é um prêmio tão merecido esse, porque ela é autêntica, ela não faz onda, sabe? Não quer aparecer mais que ninguém, ela é aquilo ali mesmo, E se quem assistiu Os Normais, o que é a atuação dessa mulher nos Normais, E aí, ela neste filme, ela tá assim no limite total, ela passa aquela angústia esperando aquele marido de um jeito sutil e o tempo todo tu fica tenso no filme. Eu acho que muito vem dessa tensão que o rosto da Fernanda Torres provoca neste filme, Então eu acho, e assim para o Brasil eu acho o máximo, porque ela concorria com atrizes do primeiro time e acho que é uma renovação, inclusive na premiação, ela ter ganho. E para o Brasil é muito importante. Muito importante, Gerbasi? Ela ganhou de um modo espetacular, porque a atuação dela é muito cinema. Toda a carreira dela foi cinema e televisão. E a gente sabe que existem diferenças importantes entre uma coisa e outra. A televisão costuma ser uma coisa mais para fora, um pouco mais exagerada, um pouco mais dramática, com D maiúsculo. As novelas geralmente são assim, ela faz muito bem novela. A sua mãe talvez seja a maior atriz de novela de todos os tempos. O texto pode ser horrível, mas a Fernandona está ótima. Agora, o que ela fez? Ela fez uma atuação contida em que tudo que ela está sofrendo, ela não mostra diretamente para a câmera. É como se ela estivesse ali vivendo aquilo e escondendo a sua dor, principalmente dos filhos. Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma cena com um bêbado, um personagem bêbado, muitos atores ou muitas atrizes imediatamente começam a tropeçar, a enrolar a língua e etc. E o que geralmente a gente tem que dizer? O seguinte, tu tem que fazer uma força para não demonstrar que tu tá bêbado. Então não tropeça, não precisa enrolar a língua. Tu tem que estar o tempo todo tentando passar para quem está olhando para ti que tu não bebeu tanto assim. Então acho que ela fez exatamente isso. Eu estou sofrendo, mas eu não estou sofrendo tanto assim, mas a gente sabe que ela está sofrendo muito mais do que ela demonstra. Então essa sutileza de interpretação, eu acho que faz com que ela mereça completamente esse prêmio de cinema. E o filme é muito bom também, Vamos dar o mérito para o Walter Salles, que já fez outros filmes espetaculares, mas eu acho que esse, junto com o Linha de Passe, são os meus preferidos. E o Oscar, bem? O Oscar é um jogo ainda mais pesado, o Oscar é bem complicado, tu nunca sabe, é uma guerra muito grande também, que nunca se sabe o resultado. O Globo de Ouro é uma espécie de porta de entrada, pro Oscar. Começamos bem então, Começamos muito bem, é uma primeira batalha, Eu acho que, enfim, eu gostaria muito que o filme fosse bem e que ela fosse bem também, porque faz muito bem para nós brasileiros. Nossa, e ela, que mulher, assim, de uma sobriedade, um respeito
respeito, uma decência, né? Até com a figura da Eunice Paiva, o que ela fez ali, e pelo Brasil, né? Como é bom a gente ter ídolos de novo, porque ela é isso também, né? Ídolos nos quais a gente pode acreditar e se espelhar. Enfim. Nós estávamos precisando de uma premiação. O Brasil precisa desse tipo de prêmio, né? Como foi a Rebeca nas... Sim, a Rebeca Andrade, nas claro. Olimpíadas. Precisamos novamente ter nossos ídolos que venham, né? E apareçam, porque certo. a gente bem merece. Autoestima. A autoestima do brasileiro. Bem, né? 2025, vamos ver. Começamos bem, acho um bom sinal. Legal. Bom, mas assim, a gente fez essa volta, mas eu não posso... Claro, o tema do programa de hoje... Agora vamos deixar a Fernanda Torres lá em Las Vegas e tal. A gente tá aqui porque... Bom, primeiro, Replicantes, uma das, sei lá, bandas seminais aí, expoente da cultura aqui gaúcha, do rock gaúcho, que a gente chama de rock gaúcho, mas é punk rock, eu acho, né? Mas tudo é rock. É tudo rock, O country rock Vamos lá, é rock, o punk tá tudo na o linha emo mesma é sacola. rock. E Replicantes, 40 anos, né? Agora há pouco tempo. A gente tá meio atrasado aqui, mas não faz muito, 40 anos. E uma baita série no streaming, no Cubo Play, rolando, sobre essa casa, Vortex, que eu queria que vocês explicassem. Vamos começar falando assim, ó, para quem tá nos vendo, nos ouvindo, que não conhece, assim, porque eu acho que nem todo mundo viveu isso. E eu queria que vocês começassem falando, não sei se a gente fala primeiro dos Replicantes que surgiram antes, né? Porque foram os Replicantes que deram origem a essa casa, que virou um templo do rock, sei lá, do underground porto-alegrense, num período muito louco, né, da história de Porto Alegre, né, que não se repetiu mais. Eu não sei se repetiu, se eu tô sendo saudosista. E aí? Acho que se repete de um modo diferente. Diferente, né? Mudou, né? Mudou. Eu posso fazer um breve histórico. Tá, vai lá, conta aí, vamos ver. Os Replicantes começaram em 1984, né? E foi uma ascensão muito rápida, apesar de nós sermos muito ignorantes musicalmente, né? E éramos mesmo. Mas acho que a gente aprendeu rápido. E a gente se manifestou de um modo muito autêntico, eu acho, e isso era uma coisa meio rara na época. E então a gente fez vários discos, a gente fez um compacto com o selo Vortex, já era, esse nome já é dessa época, 85. E em 86 a gente gravou um LP pela RCA, chama-se O Futuro é Vortex. E nesse disco, algumas músicas fizeram sucesso, Fista Calhorda, né? E então nós estávamos tocando bastante, fazendo muitos shows. Nós fazíamos basicamente shows no Rio Grande do Sul, alguma coisa também em São Paulo, Rio, etc. Com o sucesso desse disco, a RCA quis fazer um outro, que viria a ser o Histórias de Sexo e Violência. E para esse disco nós recebemos um adiantamento. Aí deu, né? É incrível. tu ganhar antes de lançar o disco é uma coisa que é usual para grandes artistas, mas para nós foi um negócio quase inusitado. Tipo assim, vocês ficaram ricos, né? Nós ganhamos para 3 discos. Para 3 discos. Eles deram um adiantamento para 3 discos. Então, entrou um dinheiro meio inesperado. Vocês lembram quanto era? Sim, era muito grana. Era muito bom. Era bem bom. Eu sei que a disse que... Foi tu que disse que tinha que comprar dólar, né? Não, tinha que comprar parte em dólar, porque essa banda vai viajar por tudo. Então, cada um pegou um pouco. Eu lembro que o Vander comprou uma moto usada, né? Vander Wilder, para quem está nos ouvindo aí. Grande Vander Wilder, nosso amigo. E cada um fez o que quis, mas nós separamos, nós 5, né, os 4 Replicantes, mais a Luciana, a nossa produtora. Vamos separar para abrir um lugar para nós. E esse lugar para nós, a primeira coisa que a gente pensou, um lugar para a gente ensaiar. Porque a gente estava sempre passando de um estúdio para outro, em condições às vezes não muito boas. Tá, mas hoje, Herbes, antes de tu falar disso, tu não falou por que do nome Replicantes, que eu acho que é muito legal. O nome Replicantes porque em 1983 passou em Porto Alegre, eu fui no cinema Baltimore, o filme Blade Runner, de Ridley Scott, que é um filme que todo mundo adorou, adorou. E a ideia dos Replicantes era aquela ideia de seres muito poderosos, mas com vida curta, que é o que nós achávamos que nós íamos ter. Nós íamos fazer então, aí, de tudo, 40 anos depois ainda se falam os Replicantes. Foi um erro. Viu só? Talvez esses Replicantes sejam muito tardios já. Mas enfim. Tá, daí volta. Daí vocês tinham aquela grana. Voltando, aí tinha resolveram... aquela grana, resolvemos então ter um estúdio. Para ter um estúdio precisa ter um local. Nós achamos essa casa, Protásio Alves 737. Tá. Tinha um lugar lá que a gente já sabia onde é que ia ser o nosso estúdio, onde ia ficar o escritório para a Luciana trabalhar, né, para a banda. Bom, e nós também. Por quê e aí, mas peraí, esse lugar aqui
pode sediar mais coisas. Então, nós tínhamos já o nosso selo. Então, a ideia é de fazer uma lojinha de discos de rock, uma lojinha especializada, digamos assim. E também fazer um bar, né? Pra gente beber com os amigos, ter uma cerveja lá, um conhaque no inverno. E então, nós resolvemos fazer isso, fazer esse conjunto aí. Era um bar que abria de tarde, né? A gente abria de manhã? Abria não me lembro mais. 2 da tarde. 2 da tarde. 2 da tarde. Aqui às vezes tinha ensaio de manhã, mas aí era só para o pessoal ensaiar. Mas o bar, acho que de tarde e noite. E o estúdio passou a ser muito frequentado. Apesar... Mas falta uma coisa aqui. Fala, Lu. Que é o seguinte, eu e o Gerbasi, nós já trabalhávamos com cinema e vídeo, então nós tínhamos todo o equipamento de câmera. Então a ideia era um lugar para os replicantes ensaiarem e alugar para as outras pessoas. A ideia evoluiu para gravações em áudio, mas aí veio a história. Temos todo o equipamento de vídeo aqui, por que não transmitir para as TVs dentro do bar? Então, o grande salto foi que aí as bandas iam fazer a sua gravação da sua tape, né? A sua fitinha de VHS cassete. E uma VHS e uma cassete. Vídeo e áudio. Saía as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aí nós transmitíamos para os monitores ao vivo para quem estivesse no bar. Então, tu ir num bar que tu tá vendo uma gravação ao vivo que é quase um show de uma banda. Sensacional. Isso Era um show. Era um show. Isso ainda hoje seria disruptivo, assim. Sim, não, na época não existia nada parecido. E vocês deviam ter uma tecnologia meio rudimentar ali, né? Totalmente rudimentar, mas bem profia, assim, dentro do rudimentar, muito bem feito. Era umas TV de tubo. Nas TVs de tubo. E gravava com que tipo de... Usadas, Usadas. E gravava com uma câmera simples. Com câmera VHS, depois Super VHS. Tá. E era isso. Então, isso foi ficando muito famoso. As pessoas queriam o dia que bandas novas iam gravar. E aí começou fila para entrar e gente sem parar. E só que foi tão intenso que só durou 1 ano. Porque senão explodia, eu acho. Pois é, e nessas... eu sei que vocês passavam as imagens do ensaio, sei lá, da gravação, mas não passava também já clipes que eram difíceis de chegar aqui, porque a gente tem que pensar, exatamente. A gente tem que se situar aqui, nós estamos no final, meados dos anos 80, né? As coisas não eram como são hoje, né? As coisas eram distantes, não tinha internet. Não há MTV. Não tinha nem MTV, né? Nem Pô, a MTV veio depois. De 90. Ou seja, vocês conseguiam... No Brasil, né? No Brasil, do Brasil, 90. claro, que chegou pra gente aqui. Sim. Vocês traziam umas fitas aí de, sei lá... Passávamos Ramones, fita o tempo todo. Sex Quando Pistols. não tinha os monitores com a banda, as pessoas viam videoclipes o tempo todo que a gente tinha coleção. Teve gente que viu pela primeira vez, alguns artistas... Olha os Dead Kennedys, Aham. olha ali o Violent Ninguém conhecia Femmes, nada. olha ali o Exploited. A informação era uma coisa muito preciosa naquela época. Hoje a gente fala até numa inflação de informações, de imagens, de textos. Todo mundo parece que quer saber tudo. Na época, havia uma sede absoluta por informações do rock and roll, principalmente do rock and roll internacional, inglês, americano principalmente, mas do mundo todo, né? Claro. Tanto que bandas australianas, a gente... Midnight Oil, Australian Crow. Pô, então... As pessoas queriam ver. E demorava para chegar aqui, né? Os discos chegavam, primeiro os importados, que eram carésimos, depois o lançamento nacional. Então a gente comprava os discos. Mas ver as bandas, nenhuma TV aberta ia passar Dead Kennedys. Não. Entendeu? Porque é uma afronta ao sistema. Né? Então quando a gente botava lá Dead Kennedys, nossa, que são esses caras aí? Com uma estética completamente diferente. Quando a gente trouxe Sex Pistols e The Clash, praticamente ninguém conhecia. Só assim, pessoas muito antenadas em São Paulo, um que outro, mas aqui ninguém conhecia. Quer dizer, vocês viraram tipo um para-raio de novidades para esse uma público. Antena. Exato. Eles nos chamavam de antena para trazer isso tudo que a gente trazia. Eu sempre fui estradeira, né? Então eu viajo a vida toda, eu trabalho um pouco e fujo, né? E aí eu trazia muita coisa, depois o Gerbasi também, mas eu chegava a trazer mala. As pessoas podiam achar que eu era contrabandista de DVD e CD, porque eu trazia para consumo próprio dos nossos amigos e na época do bar, né? Então isso era muito legal, porque as pessoas eram sedentas, não existia nada. Eu me lembro que eu, na minha adolescência, tinha
2, 3 canais de TV, era isso que eu tinha. Então eu chegava para gravar de criança, eu ia para trás do corcel do meu avô e eu via aquelas rádios que davam as 10 melhores com alguma coisa diferente e eu gravava e outras também. Tinha uma que dava 12 sucessos. E eu gravava com esses gravadorzinhos National, apertando no botãozinho, ficava uma qualidade horrorosa, mas eu ficava conhecendo muitas bandas por ali, por gravação de rádio. E aí eu mostrava para os outros. Quer dizer, então a Vortex foi um pouco isso também, né? De trazer referências para essa... E quem é que frequentava lá? Começou com os nossos amigos, né? Muitos conhecidos que nós tínhamos, dos Replicantes, né? Alguns fãs dos Replicantes. E imediatamente músicos que ensaiavam lá. Então tu vai ensaiar, sei lá, às 6 da tarde. Chega às 5, já toma uma cerveja, ensaia, aí senta ali para ver um vídeo, etc. A galera tinha dinheiro para comprar cerveja? Não, esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas, né? Porque tinha no caderninho, porque nós era muito anarquista, o sistema, como os Replicantes sempre foram de espírito anarquista. A pessoa consumia a bebida e depois pagava. Onde que vai dar certo isso? Então chegou a ter um caderninho de fiado, tinha 72 pessoas devendo no caderninho. Aí foi um dos motivos. Isso é um problema de qualquer armazém, né? Que vende fiado. Não, mas ninguém vende fiado. Só no interior, talvez. Tem outro problema também. A gente atraía um público que não era exatamente abastado. Né? Uma banda punk vai atrair os punks, as pessoas que estão ali no Oswaldo Aranha, ali não tem grana para nada. Muita gente da grande Porto Alegre, vindo de Canoas, de Cachoeirinha, de Gravataí, ou de Viamão. Muitos, que costumavam ir na Oswaldo ali para quê? O que eles faziam? Tomavam aquele vinho de litrão, aquele vinho horroroso, né? Iam atrás de alguma outra coisa e ficavam por ali. Nem entravam no Ocidente. Não tinha grana para entrar. Não tinha grana para entrar no Ocidente. O Ocidente, bebida... E vocês não cobravam entrada, né? Entrada não cobrava. E aí o seguinte, tinha gente que chegava lá, sei lá, 2 da tarde. 4 punks sentam numa mesa. Ficam a tarde inteira vendo nossos vídeos e tomam uma Coca-Cola em 4. Entendeu? Então o bar estava, digamos assim, cheio, mas o faturamento era uma merda. Era punk, o faturamento era Mas punk. aí, por que ele disse que eu precisava de um escritório? Que eu tinha um escritório? Porque aí essas fitas que eram gravadas, eu mandava para o Brasil inteiro. Quando se espalhou, o negócio fazia divulgação, quando pediam para comprar, eu mandava pelo correio, normal, correio registrado. Então foi chegando em tudo que era lá. Também era uma outra fonte, que não era grande coisa, mas era o jeito de escoar os produtos. E isso vendia muito. Fita, na época, né? Reembolso postal. E vocês, nós mesmos gravávamos. E vocês gravaram alguns clássicos, assim, acho que Nós gravamos o primeiro Graforraia Schilharmônica. Acho que o Amigo Punk estava numa dessas gravações. O Amigo Punk está nessa fita, chama-se Com Amor, Muito Carinho. É uma obra-prima. Quem fez a gravação foi Vander Wilner, estreando como engenheiro de som. Imagina. E coisas maravilhosas. Os Cascaveletes lançaram a famosa demo da Vortex. Essa não foi gravada lá. Eram várias demos que eles gravaram em vários lugares, reuniram, e nós editamos, colocamos numa fita, fizemos uma capinha e passou a ser a demo dos Cascaveletes, que é muito boa. É sensacional. Maravilhosa, claro, e vendia bem tanto a Graforreia quanto os Cascaveletes e outras bandas Garotos incríveis. Da Rua, sei lá. Garotos da Rua não gravou porque eles já estavam no Rio. Já tinha estourado. Ricardo Cordeiro, infelizmente, não conheceu muito a Vortex, que é super eles tinham se mudado nosso, nessa né? época. Mas assim... o que aconteceu foi que essas pessoas que estavam lá para gravar, para ensaiar, acabaram chamando seus amigos. E os amigos chamam os amigos. Então, sem mídia, nós tínhamos grana para mídia, mas nós tínhamos um esquema de releases, né, que eu escrevia, tenho até hoje esses releases, e muito pessoal da casa que nos deu força na época, não só para os Replicantes, como para o bar. Então a gente tem cópias de matérias feitas pelo Juarez Fonseca. Juarez Fonseca fazia direto matéria sobre isso, Gilmar. Então, foi super legal. TVE, na época também, para começo de conversa, muito importante, porque eles viam importância cultural e uma coisa que não era massiva. Né? Não era massiva, não era para massa
os números não são grandes, com certeza. Quantas fitas tu vendeu? Não sei. Entende? Mas não passa de 100 cada uma. Então não massificava. Mas alguma coisa ficou ali registrada do espírito da época, do Zeitgeist de Porto Alegre. Sem dúvida. Mas Né? até ali... o Jornal do Almoço, com os replicantes, Claro. o Jornal do Almoço nos gravava, botou clipe na época no ar, dava essa abertura. E era difícil, porque Sim, era imagina. punk total. Mas, e assim, eu estava dizendo, não massificava. Sim e não. Se tu pegar, por exemplo, os replicantes fazem o primeiro show em maio de 84. Tá. Em dezembro de 84, nós estamos no Parque Marinho do Brasil, tocando para 50 mil pessoas, junto com o Urubu Rei, Aham. quem mais? Do Miranda, né? Com O uma Miranda, iniciativa da exatamente. RBS, que era Iniciativa o da MPG. RBS. O MPG. Isso. E depois teve, né, os famosos shows Rock Unificado no Gigantinho. Que também marcaram Tu é época. muito jovem, não Mas eu sei sobre viveu isso porque eu li Mas, muito, assim, ó, eu me interesso pelo tema. Eu acho que isso tem muito a ver com o que Porto Alegre é. A identidade de uma cidade. muito. A identidade, a cultura é o que faz a identidade de uma Então, cidade. quando eu digo que não massificou, a gente não vendeu tantas fitas da Vortex, mas o que aconteceu ali com os replicantes, com outras bandas, acabou repercutindo muito fortemente. Imagino. E aí, bom, aí tu, nesse meio tempo, nesses anos todos, vocês guardaram essas fitas. E aí tu te deu conta, poxa, preciso salvar isso. E aí acabou vindo a ideia do documentário, da série, desculpa. Exato. Como é que foi essa história dessa série? Vamos explicar isso para É que pessoas. quando a gente entrava quase sempre eu, né? no estúdio com a câmera, que tinha os fios levando para os monitores fora do estúdio, o REC estava acionado. Tá. Então eu tinha tudo gravado. Então são 25, 30 shows, pelo menos, gravados, né? E que nós às vezes botávamos lá. Vamos botar um trechinho do show, vamos botar isso, botar aquilo, mas as fitas ficaram todas guardadas. E eu olhava aquelas fitas e pensava, isso aqui tem coisa muito boa aqui. Tem coisa muito boa. E super aqui. perecível, né? Porque essas fitas hoje em dia, Não, a gente elas tá cuidando tudo. Elas quase se perderam. Não, tu deve A ter verdade cuidado, não é que mesmo elas assim? quase se Com a perderam. umidade que é Porto Alegre, ainda no, sei lá, tempo Ainda louco, bem, hein? elas estavam e estão acondicionadas nos estojos de plástico, razoavelmente bem fechados. Tá. Se elas estivessem simplesmente naquela caixinha Já de era. papel, elas teriam dançado. Porque elas ficaram muito tempo num depósito muito Úmido. ruim, úmido. A gente não sabia. Né? Então alguma coisa se perdeu que não estava nessas caixinhas de plástico, mas a grande maioria estava lá. Tanto que quando eu comecei a olhar aquilo de volta, tinha que ter um VHS player. Bah. Eu, não, para aí, tá bem. Aí foi só questão de selecionar, digitalizar, ver quais bandas estavam dispostas a participar do projeto. Porque eu acho que se simplesmente pegasse aquilo todo, né, e editasse, botasse uma atrás da outra, a imagem é bem ruim. O som não é lá muito bom, né? Então acabaria cansando rápido. Claro. Então veio essa Mas eu ideia. achei genial, tu reunir as pessoas de novo, né? Exato. Vamos de novo, né? Para alguns eu faço, para os replicantes eu faço. Eu pego os novos integrantes, misturo com os velhos e vamos lá, entendeu? Bom, outras bandas a gente não conseguiu reunir. Gaforré a gente não... Tentei muito, mas não consegui. Eu ia te perguntar... O Frank diz que em breve, quem sabe... Na segunda temporada, quem sabe vai. Sim, porque tem ali os Atahualpas e o Punk. Que sem o Miranda sem agora. Miranda. Só para a gente falar para as pessoas que estão nos ouvindo ou vendo, Miranda... Vocês devem, quem não conhece, quem não sabe quem ele é, deve conhecer dos reality shows, né? Ele foi do reality show... Não, ele foi de um não é The Voice, de Calouros, programa de Calouros. Da Record, eu acho. Puta, como era o nome? Ídolos? Não sei, eu não... do Ídolos, é isso aí. É o Ídolos, tá. É o Ídolos, Miranda, que estava lá e faleceu, infelizmente, né? Nos deixou. Sabe que ali ele fazia um personagem, né? Porque ele não era brabo, nem falava mal de todo mundo. Ali ele estava fazendo um personagem. Na verdade, Miranda era uma pessoa super importante. Tá o nome dele em várias fitas da Vortex, que ele reunia, ele fazia a capa, ele sugeria como fazer. E sempre deu super força para os replicantes. O Miranda, ele foi importante em toda essa cena, muito importante, como influência para todos. Mas lá no dia da apresentação da série no Ocidente, quem substituiu ele muito bem foi o Carlinhos Carneiro. Eu vi a série, tá lindo. O Carlinhos, assim, baixou o espírito
espírito Baixou do Gordo o Miranda. Miranda. É, eu vi, ele achei representou super legal. muito bem. É. Mas para nós, para os replicantes, o Miranda também foi... Ele dizia, vocês são muito bons. A gente não achava nada que a gente era, porque era um bando de louco dentro de uma garagem. Tu vai saber se tu vai fazer sucesso ou não. Aí ele também não sabia se ia fazer sucesso. O que veio o sucesso foi no momento que Surfista Calhorda estourou nacionalmente. Sem né? dúvida. E aí, só que antes disso ele dizia, mas isso é maravilhoso, isso é autêntico, vocês têm que lançar, não sei o quê. Então ele nos deu muita força. Veinho, como é que é? Aí, melhor banda da cidade. Ele ia pra garagem, aquela garagem era insuportável, de calor. Que aí era... não é Vortex. A garagem antes, da casa de vocês. Porque não tinha ar-condicionado. Ar-condicionado. O estúdio da Vortex tinha ar-condicionado. Tu vê, isso é outro... O que é Nossa, sucesso. Por isso vocês faliram, né, gente? Tinha ar-condicionado e cerveja. Cerveja quase de graça, é. Mas esse estúdio primeiro, ele e tinha aquelas caixas de ovo por tudo. Imagina o calor porto-alegrense fechado numa garagem sem ar-condicionado. E tocando... Em janeiro. Enlouquecido, que vocês pulavam, né? Aquela loucura toda punk. Um calor total, né? E tu falou em cerveja... Eu li em algum lugar, ou ouvi, acho que na própria série, que todo dia tinha que ver o preço, como é que ia ser, porque tinha hiperinflação, governo Sarney, e a cerveja mudava de preço todo dia, né? Ainda tinha essa loucura, vocês pegaram uma puta crise econômica ali ainda, né? Tinha que mudar o preço. Era plano cruzado, plano não sei o que lá, e vocês no meio ali daquela loucura. É o tempo do Sarney. Os fiscais do Sarney, quando ele tentou controlar a inflação, etc. Era muito difícil ter um empreendimento comercial naquele momento, né? Calcular as coisas. Mas aí já tinha um da banda, o Heron, o baixista, que ele trabalhava com computação, e ele já tinha um programinha em tipo de Excel, e aí todo dia ele só botava o índice. E aí era super corrigia automaticamente. Mas vocês estavam muito à frente super do tempo tecnológico. Muito. Se tu olhar também os créditos dos vídeos que a gente fazia na época, não tinha gerador de caracteres. Ou até tinha, mas era caro demais. Sei lá, aquele gerador de caracteres que só com linha reta. Bom, aqui estamos numa emissora de TV, né? Na época era raro. Então o que a gente fazia? Ele programava no computador, em BASIC, e aí rodava e nós capturávamos com a câmera. Então era um negócio super tecnológico, né? Até em filme 35 a gente chegou a usar. Sério? Sim. Pô, que legal. No Passageiros, os créditos são exatamente que assim. eu acabei te interrompendo, mas vamos lá, vocês conseguiram reunir o quê? 6 bandas? 7 bandas? 7 bandas. São 7 bandas. Das 30 que tocaram lá. Vamos falar elas. Eu até trouxe aqui. Fez uma colinha, né? Eu tenho a colinha aqui. Vai lá. Replicantes, Os Cobaias, Barato Oriental, Verdros, Smog Fog, Atahualpa e os Rebeldes, que são de... Aliás, a gente fala de Porto Alegre, né? Mas os Rebeldes são e eram de Caxias. E a Barato Oriental e Novo Hamburgo, Vale dos Sinos ali. É o Clash do Vale dos Sinos. O Clash do Vale dos Sinos. Na série, um deles fala, nós achamos que nós era o Clash do Vale dos Sinos. E dali saiu o Nenum, que fez o Dharma Lovers e todo o sucesso do Dharma Lovers. Vendo como isso foi um momento assim, gerador mesmo de criatividade. Sabe, por exemplo, o Barato Oriental eu fiquei emocionado de ver juntos. Por quê? Porque o disco deles, tá? O primeiro e único disco deles, nós vendíamos na loja. Eles lançaram, acho que em 84 ou 83. Então, é um disco bem vendido lá. Nós comprávamos as cópias e revendíamos. E eles brigaram, se separaram, pararam de tocar tipo 85, 86. Muito cedo ainda, né? Quando ainda estava no auge a coisa lá. Exatamente, mas sei lá, se o Nenum não sei a história. Mas o Nenum sei que eles não tinham tocado. O Nenum pegou outro caminho, etc. É normal, como o Vander Wilner pegou outro caminho também, normal. E eles não tinham mais tocado juntos. Então, quando eu falei com o Nenum, tem que falar com o Carlos Panzenhagen, com o Sting, com o Sapiranga. Só que ele falou e todos disseram, sim, eu quero, eu quero. Olha que legal, né? Então eles fizeram um ensaio, 2 ensaios e foram gravar lá. Acho que Verdros também não tocava há 35 anos, uma coisa assim. Também, mesma coisa. Mas o Smog Fog eu acho que ainda teve alguns encontros, mas o Verdros... Mas foi uma das noites mais emocionantes de 2024, que 2024 foi só emoção para o bem e para o mal, né? Mas foi impressionante a noite de Vortex no Ocidente. Teve um show de lançamento. Foi em dezembro agora, né? Foi em dezembro. Não, foi 28 de novembro. Foi
o encontro desse pessoal e eles trouxeram suas famílias. Então, os filhos vendo os pais no palco tocando, coisa que jamais imaginaram. E agora, os replicantes é assim, eu disse que agora já estão os netos, né? Porque os nossos shows agora de 40 anos em São Paulo e aqui, os caras traziam os filhos, assim, já grandes e super fãs. Então tem toda uma nova geração de fãs. Isso a gente nem esperava. São Paulo foi inacreditável. Que demais isso. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre os replicantes, que nada a ver com a série, tá? Mas é que... Quer dizer, acho que vocês falam sobre isso na série. É verdade que os replicantes negaram um convite para se apresentar no programa do Chacrinha, que era o programa mais famoso da época, que todo mundo queria estar? Muito radicais, muito radicais. A Luciana foi contra. Eu fui contra, eu briguei. Contra negar. Não, eu queria fazer. Assim, né? Nós estávamos na RCA gravando, eu acho que Histórias de Sexo e Violência, então deve ser 86, 87. E nós tínhamos como vários músicos importantes gravando lá, e os divulgadores, e a RCA querendo que a gente aparecesse na mídia, obviamente. Então veio lá um cara da RCA e disse, olha, é o seguinte, Chacrinha, sábado que vem, tudo certo. E aí nós perguntamos, tá, mas como é que... Pô, esquema do Chacrinha, vocês sabem, é playback, né? E várias bandas fizeram playback lá, os Garotos fizeram playback várias vezes, a Graforreia fez playback, acho que não sei se os Garotos não saía de lá, os Garotos, claro. Os Cascavelenses também fez, fez outros programas, fizeram Bolinha, enfim, fazia de tudo. Mas nós achávamos que nós, como uma banda de punk rock, né, que nós sempre tocamos com a alma, ia ser muito estranho fazer um playback no programa do Chacrinha sem nenhum tipo de controle sobre o que iria estar acontecendo. Porque tu faz playback para gravar um clipe, óbvio. Né? Tu faz playback, mas aí tu tá fazendo um produto que tu tem o controle dele. No Chacrinha, os caras iam estar atirando bacalhau na plateia, enquanto a gente tocava, sei lá, festa punk ou surfista carioca. Mas qual era o problema? Era só entrar na loucura. Então eu acho assim, nós perdemos mídia, nós perdemos exposição, nós perdemos a oportunidade incrível de estar lá no estúdio com o Chacrinha, que é parte da cultura brasileira, popular, certo? Total, e a RCA ficou muito possessa. Brava. Em compensação, que eles dizem, os replicantes não foram porque não quiseram. Eles não quiseram fazer alguma coisa que estava sendo, de certo modo, imposta a eles. Então, o que nós dissemos? Nós vamos, mas nós queremos tocar ao vivo. Nós vamos, mas nós queremos ao vivo. Aí pode atirar bacalhau na cara de quem quiser, mas nós vamos estar tocando a nossa música ao vivo. Aí não tinha como, né? Vamos mudar o esquema do programa por causa dos... Mas sabe o que eles faziam, Juliana? Era pior. Por exemplo, teve um show no interior, não me lembro qual o interior, mas assim, o interior era lotado, assim, era salões lotados, né? E aí eles disseram, hoje nós não vamos tocar Surfista Calhorda. Eu disse, não, aí eu vou me matar. Eu era só produtora, eu não estava tocando naquele momento. E eles disseram, não vamos tocar. Meu Deus do céu. No final do show, os caras já, surfista! Não tocaram, queriam matar a banda no final. Então eles tinham essas radicalidades. Eu já não era tão que vocês eram meio do contra, assim, né? Esse negócio do anarquismo, de... Exatamente. Fala um pouco, porque essas bandas, olhando a série também, assim, não era um rock, não tinha uma qualidade técnica e tal, né? Era uma coisa meio feita com emoção ali. É que a qualidade do rock não necessariamente é técnica. Muitas bandas têm músicos que são incríveis músicos, são virtuosas, etc. Principalmente no tipo de rock mais progressivo, um rock mais elaborado, etc. Mas a nossa vertente, né, é Sex Pistols, é Clash, é Dead Kennedys, é Ramones, onde muito mais importante do que a técnica é o que tu tá dizendo, a atitude, e uma música que faça as pessoas dançar, faça as pessoas pular. Perfeito. Faça as pessoas, né, colocarem para fora o que tem dentro de si. Ou seja, para os replicantes fez todo sentido negar o Chacrinha, entendeu? Sim, porque aí eram os caras, esses são os caras. Aí no fim ganharam até mais fãs, eu acho, né? Sim, tem muita gente. Porque virou uma lenda essa história, né? Virou uma lenda. Mas não foi fácil.
Ô, Lu, e daí o seguinte, tu foi produtora, mas teve um momento que tu entrou na banda, né? Que tu cantou. Eu ia entrar, eu sempre estive junto, né? Porque eu morava na casa também, eu ficava na garagem. Mas a garagem era muito quente, eu sempre odiei ensaiar. Até hoje a minha briga com eles é eu ter que ficar ensaiando. Eu gosto do show, mas não gosto do ensaio. Então eu não conseguia ensaiar. Aí eu disse, como sempre alguém tem que carregar o piano mesmo, e eu sempre fui de administrativo ao mesmo tempo, eu disse, tá, eu vou ser produtora. Então eu peguei esse primeiro compacto e fui para São Paulo com ele, divulguei por tudo que foi lado, e aí deu um estouro lá, e aí tinha que fazer, só que eu trabalhava na RBS na época, eu trabalhei um pouco antes no TV Mulher e aprendi muita coisa aqui de técnica de vídeo e de videoclipe, e o RPG eu trabalhei junto, né? Aí eu disse, vou fazer, quer saber? Eu vou fazer o primeiro clipe, então, dessa banda. Aí fiz roteiro, depois gravei, editei e fui atriz também. Pois é. E aí, esse clipe fez muito sucesso na época. Primeiro videoclipe independente gravado no Rio Grande do Sul, primeiro clipe de punk rock do Brasil. Sim. É isso mesmo? É isso mesmo. Com a música Nicotina. Eu acho que é porque era muito raro isso. Ninguém fazia videoclipe as emissoras assim, faziam, as emissoras faziam. Sabe, chamavam de musicais. Lembra? Tinha no Fantástico, então, né? O Gilberto Perim aqui dirigiu várias, dirigiu até o Hit aqui. Né? De música veio gaúcha aqui, veio fazer, também. mas não era exatamente o conceito de clipe. Entendi. Era algo que as emissoras ofereciam ao músico e aí gravava praticamente ao vivo. Não tinha muita edição. Claro que tinha edição, mas não a ideia de um roteiro exatamente como nós fazíamos, né? Então essa elaboração para contar uma história, eu acho que nós somos bastante. E aí a Lu teve essa ideia e foi, e fez mesmo, né? Fiz e foi pro ar, conseguimos botar na MTV de noite, mas foi um sucesso. Isso assim, já nos anos 90, então? Isso era... no tempo da Vortex, 88, mas eu 87, sei que a gente conseguiu botar depois na MTV. Mas aqui conseguimos botar um pedaço e na TVE inteiro. E nós lançamos uma fita VHS de 1 hora de duração. Essa eu tenho certeza, que foi a primeira fita de rock, né, independente do Brasil. Do tempo das videolocadoras, que demais, né? Isso. Ou dos videoclubes até. Do tempo dos videoclubes. Fizemos os replicantes em Vortex. Tinha Nicotina e tinha muitos shows e tinha outros clipes, né? Tudo dos replicantes. Aí na Espaço Vídeo ali vendeu muito. Alugou e depois vendeu bastante. Alugou também, claro, né? Porque tinha para aluguel, é verdade. Alugava-se. Então, produtora, fez o clipe, mas também chegou a tocar e cantar. Sim, aí depois no segundo LP, no Histórias de Sexo e Violência, aí eu entrei mesmo pra banda. Aí quem foi a produtora na época foi a Mônica Schmidt, que era cineasta também, que faleceu, né? E aí depois, mas eu nunca larguei a produção totalmente, porque eu fazia a produção também da questão da Vortex, né? Mas tu é muito doida. Produzir esses loucos tudo aí. Não, mas assim, eu nunca tive, eu já nasci feminista, né? Então eu sempre mandei na homarada toda em tudo que eu trabalhei, né? Então, eu mandar tu botava ordem de ali? Organizar, né? O mínimo. A questão financeira, quem é que tinha que dizer, vai ter que acabar porque nós vamos perder foi tudo. Foi tu que acabou com a Vortex, então, é isso? Uma das, mas ninguém mais descobrimos, então, quem é que foi? Não, chegou na hora de ter que pagar, porque começou a ficar negativo, todos resolveram, ninguém quer pagar, né? Então é melhor fechar. Mas eu via que tinha que pagar. Uma coisa que o Wander Wilner fala, não sei se isso está registrado na série, mas poderia estar assim, a Luciana me explicou muita coisa, a gente tem que ganhar dinheiro antes de gastar. Sensacional. Ter que guardar quando tem, porque depois não vai ter mais, tudo entendeu? Direitinho. Então isso mesmo, né? Esse sentido de, ter um pouco de cuidado, a vida é curta, né? Deixa eu fazer outra pergunta que tem a ver com Replicantes, mais do que com a série. Já deve ter ouvido essa pergunta 1000 vezes, mas enfim. A letra de Surfista Calharda, como é que foi que surgiu isso? Foi tu que escreveu, né? Fui eu que escrevi. Esta letra é uma homenagem aos meus colegas do Colégio Anchieta, lá, isso é da década de 70, 75, 76, quando o surf estava começando aqui no Rio Grande do Sul. Era uma coisa relativamente nova, mas foi uma febre assim incrível. Então, ou tu pegava onda, ou tu não era ninguém.
Como eu ainda era bom aluno, imagina, péssimo, né? O cara que estuda muito e não pega onda. E os meus colegas que pegavam onda eram os reis do Colégio Anchieta. Os que jogavam futebol muito bem também tinham alguma chance. Mas o futebol perdeu o terreno rapidamente para os surfistas. E alguns eram muito bons. Campeões, gaúchos, viajaram, foram para o Havaí, etc. Mas essa febre do surf, ela foi aumentando, até que no começo da década de 80, ou meados da década de 80, Porto Alegre tinha uma surf shop em cada esquina. Era um negócio assim impressionante, tinha mais surf shop do que surfista. Por quê? Porque as pessoas queriam comprar uma prancha, botar um rack no carro e ficar passeando com a porra daquela prancha para lá e para cá. E pegava a prancha e ia para a praia, mas não surfavam nada. Isso era o que eu achava. Uhum. E era verdade, para a grande maioria deles. Então, quando eu escrevi essa letra, eu estava pensando nisso, nos caras que, né, amigos meus que eram grandes surfistas, reconheço, mas uma multidão de enganadores, tá? Aí, quando a música estourou, e quem deu muita força na época foi a Rádio Ipanema, o Mauro começou a receber vários telefonemas lá. Você olha, eu patrocino a rádio. E vocês estão botando uma música que fala mal dos meus clientes. Aí o Mauro, não, calma, não é bem assim, babá. Mas Mauro Borba, tu disse? Mauro Borba. Tinha muitas surf shops que patrocinavam a rádio. Mas afinal, o que se descobriu rapidamente? Que é o seguinte: o surfista calhorda nunca acha que é calhorda. Pronto. Sempre é o amigo, o colega. Porque eu pego onda, é aquele cara lá que não pega. Então não teve nenhum problema. Mas vários diziam assim, eu tenho um amigo exatamente assim. Eu tive um namorado exatamente assim. Rec na caranga, muito louca pra dar banda. Isso. Cheque na carteira recheada de paranga. Prancha importada assombrando a meninada. Corpo de atleta, rosto de Baby Johnson. Mas quando entra na água, é na primeira abraçada, ele não vale nada, ele não surfa nada. Maravilhosa, né? Sim. E o pessoal se identificou, né? Sim, e essa música... Tu não lembra onde tu escreveu ela? Num caderninho qualquer. Mas tu escreveu aqui em Porto Alegre, assim, tu tava... Escrevi em Porto Alegre. Tava no Oswaldo, sei lá onde é que tu tava. Hã? Onde é que tu escreveu ela, assim? Essa eu não lembro. Tem algumas que eu Sério? lembro onde eu escrevi, mas outras eu não lembro. Já era da época do Marquês do Pombal, da garagem. Sim, na garagem. Não, assim, e muitas músicas surgiam bem coletivamente. As músicas, eu levava um pedaço da letra, a gente desenvolvia mais a música, eu escrevia outro pedaço, etc. Mas essa música realmente eu escrevi, acho que meio de cabo a rabo, assim. Eu não sabia, mas tu vai ver que são todas paroxítonas, né? É uma aliteração. Rec na caranga, muito louca para cada banda. Depois, pessoas que conhecem muito mais a poesia do que eu me disseram, tu fez várias aliterações. Que aliteração? São todas paroxítonas. Aí que eu fui olhar. Porque eu escrevia muito no ritmo da música que a gente estava fazendo. Interessante, hein? Não sou poeta. E foi um puta sucesso. Né? Um baita. Até hoje, imagino, nos shows, deve ser uma das que mais... Sim. Então tem que tocar duas vezes atualmente. É interessante, muitas músicas elas marcam uma geração, mas continuam sendo importantes para outras gerações. Essa semana passada, agora, uma música que a gente tornou famosa, Sandina, do Jimmy Joe, do Atahualpa e os Punks, e o Jimmy Joe, grande músico, etc. Né? Que está na série, inclusive. Está na série, inclusive, maravilhoso. A gente recebeu essa semana uma versão de Sandina como se fosse cantada pelo Tim Maia. Que ficou uma coisa estranhíssima, tá? Mas ficou legal. Ficou legal. E eu me disse assim, mas por que alguém vai pegar a Sandina e botar a voz do Tim Maia, usando aí, sei lá o quê, né? Porque a música ainda faz sentido. Ainda toca o coração das pessoas. Mas uma das coisas mais fortes da banda Os Replicantes são as letras, né? A maioria do Gervásio mesmo, mas são obras-primas, assim, para quem estuda isso. E são retrato de um tempo, assim, retrato de um Essa tempo. coisa que tu falou do Zeitgeist. Com muito Exatamente. E outra coisa que eu queria falar, que me chamou a atenção, seguindo nesse assunto, vocês cantavam em português, né? É um punk rock em português. Acho que isso também... Em gauchês. Boa. Porto Alegres, talvez. O dicionário do Porto Alegres do Fischer aí tá aí já. Isso foi uma coisa que vocês se colocaram. Por que vocês não quiseram cantar? Porque tinha tudo para vocês cantarem em inglês, né? Que era uma coisa que estava estourando. Talvez, mas ali. Até nós tínhamos essa preocupação do mercado internacional e os nossos encartes tinham as letras em inglês.
O Future Vortex tem todas as letras em português e em inglês, porque nós tínhamos essa vontade, eventualmente, de ter alguma distribuição lá fora. O que não aconteceu nessa época, foi acontecer um tempo depois, quando eu já não estava na banda, os Replicantes foram para a Europa 3 vezes, etc. Mas tinha essa ideia. E o que rendeu naquela época foi uma troca de mensagens com o Jello Biafra, dos Dead Kennedys, em Los Angeles. A gente admirava, né? E a gente tinha uma ponte com ele, porque sei lá, a gente admirava o Clash, mas não tinha ponte com o Mick Jones ou com o Joe Strummer. Mas o Dead Kennedys, por algum motivo, a gente tinha a ponte com o selo deles, nós mandamos o Future Vortex para lá. E ele nos escreveu de volta, num release. E o release é assim, ouvi o disco de vocês, muito bacana, etc. A RCA acho que deu uma acalmada em vocês, mas é muito bom, continuem assim, etc. E olha só, se vocês quiserem contribuir, estou fazendo uma vaquinha aqui para pagar os advogados, porque querem me botar na cadeia. Querem me botar na cadeia por conta de uma capa de um disco dos Dead Kennedys, que acharam que era uma afronta aos Estados Unidos, etc. etc. O Jello Biafra tinha muito essa coisa política, que nós tínhamos também. Né? Mas lá as coisas foram mais pesadas, inclusive. Né? Ele se candidatou a prefeitura de Los Angeles. Nossa. E foi o quarto mais votado. Muita gente votou nele. Vocês ajudaram a vaquinha, não? Nós mandamos um dinheiro? Eu acho que sim. Acho que sim. Sério? Acho que sim. Mas o dólar não estava assim. Não estava. Já está assim, 1,5, né? Então, mas antes da gente finalizar, para quem quiser assistir a série, como é que faz? E assim... Eu acho que fazer um convite também, né? Porque é tão legal e fala tanto de Porto Alegre. É bem fácil. Tem que entrar no cuboplay.com.br e ali já vai aparecer ali o link para as séries todas. Estão 7 episódios inteiros. Então, no YouTube, tu vai pelo link ali e tu assiste todos os episódios. Só clicar e curtir, né? É só clicar e curtir. Porque no momento está gratuito. Depois que for para algum outro lugar, não vai ser. Isso. Produção da Prana, né? Que a Prana de vocês, é isso? A Prana é nossa, a Prana Filmes. Sócios, que é a continuação da Vortex, na realidade. Com a Cubo Filmes, do nosso parceiro, Cláudio. A gente gravou os 5 últimos episódios, foram no estúdio da Cubo. Pois é, e essa série levou tempo, né? Porque pegou a pandemia, começou antes da pandemia. A gente gravou 2 episódios em dezembro de 2019. E a ideia era retomar em março. Ou seja... Em março nós estávamos em plena pandemia. Então parou tudo, né? Pegaram uma enchente ainda no meio do caminho? Pegamos a enchente, mas a enchente não chegou a nos atrapalhar. A gente atrapalhou o show dos 40 anos dos Replicantes. A opinião ficou debaixo d'água. É mesmo, né? Sim, que seria em maio, claro. Sim. Seria em maio, ia ser no dia do primeiro show dos Replicantes. Foi em setembro depois, não é isso? Foi em outubro. Agosto. Sei lá. Não, agosto foi São Paulo. Não. Acho que foi agosto. Mas enfim, atrapalhou tudo, né? Esse ano passado foi muito atrapalhado. Mas deu, né? Saiu, isso que é importante. Agora as fitas estão salvas. E tá aí registrado. E eu acho o seguinte, Gervásio, mesmo quem não gosta da música, porque tem um monte de gente que não gosta desse som, né? Com certeza, é uma pauleira, é um som hardcore, né? Um negócio... É difícil. Mas ali tem uma atmosfera, uma coisa que eu acho que... Não interessa se tu não gosta de punk, sabe, esse rock pesado. Vale assistir para entender um pouco do que foi Porto Alegre nessa época, essa atmosfera, essa coisa efervescente. E sabe que tem uma certa diversidade estética musical na série. Tu pode pegar, sei lá, Atahualpa e Replicantes, é isso que tu disse, né? É peso, é velocidade, etc. Mas se tu pegar, por exemplo, o Smog Fog, é quase um jazz, uma experimentação. É verdade. Entendeu? O Vergus é quase uma banda gótica. É mais lenta, bem legal. Mas o show dos 40 anos foram amigas minhas, mais um pouco menos da minha idade, uns 10 anos menos, que nunca tinham visto. Botei na área VIP lá do Opinião para não se misturarem com a galera dos punks dançando. Elas ficaram impressionadas. Elas que nunca viram nada de energia igual, porque formou uma roda punk. Elas pra pular, né? Primeiro elas estão se batendo, tá dando briga. E o Gervásio, eu fiquei sabendo, ficou com medo de se atirar, hein? Mas eu entrei na roda, É que assim, é difícil se atirar ali. Na verdade, assim, a gente, né, eu já fiz o famoso mosh da terceira idade, que é, tu não te atira, na verdade tu sobe ali na cerquinha
e simplesmente te deixa cair com os caras já estão te esperando ali, né? Porque se tu bater no chão direto, pois é, eu não tô disposto a mais. bater a cabeça no chão. Mas ali, no show, nos 30 anos eu fiz exatamente assim, mas nesse aí a cerca estava muito longe. Entendeu? Então era difícil de subir. Louco. Aí eu dei a volta. Saí e aí eu entrei na roda por um caminho mais civilizado. Mas ele já chegou em casa, um dos motivos, na época que ele saiu, ele já chegou sangrando em casa, eu quase morri. Quando tu pula e tem poste no meio é complicado. E para 2025 tem planos agora? Mais shows, mais uma série? Daqui a 10 anos. Não, com os replicantes não, né? Mas pode ser que a série tenha uma segunda temporada, de repente? Isso sim, isso quem sabe, né? Eu tava, seria legal, né? Reunir a Graforreia, de alguma maneira reviver os cascaveletes, né? TNT voltou agora com uma formação com diferente. Tudo. Tu viu o showzaço, lotou. Não original, mas com muitos integrantes históricos, etc. Então, quem sabe fazer alguma coisa assim e chamar as bandas que fizeram história, né? Os remanescentes, os que estão vivos. E aí tem que ir pegando logo. Pegar logo. Mas assim, tem um problema, né, Juliana? Isso tudo é sem patrocínio, né? Então, não é fácil de manter um tipo de experiência que nem essa. Imagina. Gente, muito obrigada, tá? É um prazer receber vocês. Baita papo, desejo muito sucesso. Muito obrigada. Espero que a gente tenha um ótimo 2025, né? Começamos bem. Então Isso aí. Beijo pra vocês.